Olá, seja bem-vindo ao CONARAD, terceira edição, o maior congresso online gratuito de radiologia no Brasil. O meu nome é Ana Dreher, eu sou técnica e tecnóloga em radiologia, pós-graduada em docência do nível superior, tomo e ressonância e imaginologia. Sou pós-graduanda em multidisciplinaridade e oncologia. Sou atuante do Hospital do Servidor Estadual na radioterapia e supervisora das aplicações técnicas radiológicas. Sou também docente do nível superior de cursos técnicos e especializações. O nosso tema desta aula é protocolos de urgência e emergência em radioterapia. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é qual é a diferença entre urgência, emergência e o que a gente pode considerar procedimentos eletivos. A emergência são os casos em que a gente tem uma ameaça iminente à vida. Então, sofrimento intenso, risco de lesão permanente, e aí eu tenho uma necessidade muito grande de fazer um tratamento médico imediato. A urgência também requer uma assistência rápida, porém, no menor tempo possível a fim de evitar complicações. Ela está num âmbito um pouco menor que a emergência. E os procedimentos eletivos são aqueles procedimentos que eu posso programar, que eu tenho um tempo maior de programação, um tempo maior, em específico na radioterapia, de planejamento, ou seja, não está classificado dentro das urgências e emergências. O câncer, de maneira geral, ele tem uma apresentação clínica por sinais e sintomas que geralmente são muito persistentes e também progressivos. Isso depende muito do tipo de câncer, de qual foi o tecido acometido e do status do próprio paciente. A investigação, quando eu tenho tempo para uma investigação mais tranquila e um tempo hábil, a gente chama isso de investigação para tratamentos seletivos. Já nas emergências oncológicas, que são obviamente causadas pelo câncer, eu tenho que ter uma intervenção muito rápida, e é isso que vai ser a base desta aula. Então, o atendimento dentro da oncologia para urgências e emergências, ele tem um caráter fundamental para fazer reversão dentro do possível na gravidade dos casos, principalmente aqueles que têm um direcionamento muito específico ao óbito. E, num contexto geral, ele deve fomentar a qualidade de vida do paciente e prevenir que ele tenha sequelas mais importantes. Segundo o Salvajoli, ele já classifica essas urgências e emergências como as 4 grandes síndromes dos 4 S, sendo elas síndrome da compressão medular neoplásica, síndrome da veia cava superior, síndrome da obstrução crônica e o sangramento tumoral. Além dessa, a gente também vai falar sobre a dor crônica, que não está dentro desta literatura em específico. E também é válido lembrar que esses tratamentos são tratamentos extremamente paliativos, então a gente não está fazendo uma radioterapia com sentido curativo nestas condições. Então, esses tratamentos, eles têm particularidades. Então, a primeira particularidade é que é uma proposta extremamente paliativa, portanto, eu vou precisar de técnicas mais simples, de planejamentos mais simples, porque vai requerer um menor tempo. Os protocolos eletivos, eles demandam um tempo maior, então a gente tem uma variedade entre hospitais e protocolos de tratamento, mas como o nosso foco é urgência e emergência, a gente só passa por cima um pouco desse assunto para poder explanar melhor quais são os casos específicos que estão dentro do escopo da aula. Então, os protocolos, eles sempre vão exigir em urgência e emergência um certo imediatismo, e a gente começa falando da síndrome de compressão medular neoplásica. Então, basicamente, essa síndrome ela é caracterizada quando a gente tem um comprometimento do saco dural ou do conteúdo dele, então medula espinal cauda-equina, por alguma massa tumoral. E a gente tem algumas formas que esse comprometimento pode ocorrer. Então, na imagem à esquerda de vocês podem perceber como está pontuado em L1 que a gente tem um comprometimento total da vértebra, que já está fazendo também o preenchimento do canal vertebral. Então, é uma característica da síndrome de compressão medular por comprometimento vertebral. Na vértebra abaixo, L2, a gente tem um comprometimento parcial. Na figura direita, vocês podem perceber que o tumor ele é extradural, mas também está fazendo compressão da medula. Então, a gente vai ter diversos modos em que vai poder ocorrer a mesma síndrome. Nessa imagem ilustrativa, vocês podem enxergar à esquerda de vocês uma massa que estava localizada na vértebra e começa a fazer compressão do canal medular posteriormente.
E na imagem à direita, uma massa paravertebral que também está fazendo esta mesma compressão. Então, dentro da síndrome de compressão medular, a gente pode ter diversos mecanismos para que chegue a esse diagnóstico. Para desenvolver essa compressão, como eu falei para vocês, existem várias formas. Então, vou citar aqui 3 para vocês. A expansão de uma meta óssea para o espaço epidural, ou seja, o tumor ele começou na vértebra, né, na parte óssea, e ele se estende para o espaço epidural. A extensão de uma massa que era paravertebral, né, tá nas laterais e está indo em direção também ao saco dural, ou a destruição de uma estrutura óssea, né, no caso a gente está falando de um corpo vertebral por uma fratura patológica que desloca alguns fragmentos ósseos para o espaço epidural. Então tem diversos comportamentos que podem resultar na mesma síndrome. Como a nossa coluna é dividida em segmentos, então eu coloquei para você a porcentagem de qual é uma média, né, de acometimento em relação a cada estrutura. Então, em coluna cervical, geralmente 10% das síndromes, em coluna torácica, 70% das síndromes, e abrangendo coluna lombar, sacral e coxígea, 20%. Então, vocês podem ver que a coluna torácica geralmente é a mais atingida. É uma situação comum, então, dentro das urgências e emergências é o que a gente mais recebe dentro dos hospitais. Por conta da anatomia, né, que é atingida, eu vou ter perda de função neurológica. Essa perda de função neurológica ela pode resultar em outros diversos sintomas. É a segunda complicação neurológica mais comum nos pacientes, então tem de 5 a 14% dos pacientes oncológicos em estados avançados, eles desenvolvem essa síndrome e ela só perde para meta cerebral. Quase 95% dos casos, ela é secundária ao envolvimento dos corpos vertebrais, que a gente está falando de uma estrutura que está próxima aos corpos vertebrais. E nos adultos, ela pode ser oriunda de câncer de pulmão, mama, próstata, então cada um deles aí contribuindo em média de 15 a 20% dos casos. Outros casos, ademais esses, como linfoma no Hodgkin e mieloma múltiplo, também podem ser causas, né, que estão ligadas aí à parte hematológica. Então, qual que é o objetivo principal da radioterapia dentro desse contexto? Fazer um controle álgico, então, principalmente quando a gente pensa em preservação de função neurológica por conta da estrutura anatômica. E, além disso, neste momento, o médico faz uma avaliação do status funcional e da sobrevida do paciente, se ele vai ter condições de se dispor a esse tratamento. No controle da dor, os pacientes com essa síndrome têm uma dor intensa, limita muitas vezes os exames neurológicos que são necessários fazer para saber qual que é o déficit que esse paciente apresenta, e isso está ligado ao grau de compressão. Quanto maior a compressão, maior vai ser o déficit neurológico. E aí ele vai necessitar, os antiálgicos comuns não fazem mais efeito, eles vão necessitar de corticoides e opioides, que vão tratar além do edema, quanto mais edema tiver, maior a compressão será, e principalmente a dor do paciente. Mais uma vez, por conta da anatomia, a gente tem como principal achado neurológico uma disfunção motora. Essa disfunção motora, geralmente, ela vai atingir fraqueza nas pernas, consequentemente deficiência para levantar ou para deambular. E nas fases mais tardias da doença, com a progressão dela, eles podem ter também disfunção esfincteriana. Logicamente, como todo tipo de câncer, o diagnóstico precoce, fazendo todo o tratamento em estágios mais iniciais da doença, vai ter um impacto muito grande, um prognóstico mais positivo. E aí, apenas 10% dos pacientes que não deambulam no diagnóstico vão recuperar essa função. Então, dado aí o caráter emergencial que tem que ser tratado. O método diagnóstico padrão ouro é a ressonância, porque eu vou ter ali diversas ponderações, então vai acabar o contexto da imagem, o que a ressonância magnética me oferece vai ser de grande valia. Se tiver presença de prótese e for contraindicado a ressonância, a gente pode fazer uso da tomografia. E vamos incluir todos os segmentos da coluna, porque como é uma doença oriunda de metástase óssea, ele pode acometer mais de um local ao mesmo tempo. E aí a gente utiliza fases com e sem contraste, porque a gente consegue fazer um comparativo de imagem mais adequado. Pode ser tratado com cirurgia, com radioterapia, com radiocirurgia, e também, neste contexto, a quimioterapia ela não é muito usual, porque a resposta dela é mais lenta e eu preciso de uma resposta mais imediata por conta do déficit neurológico.
A síndrome de compressão medular neoplásica, ela tem um tempo entre o diagnóstico e a descompressão, sendo um fator vital para que o prognóstico seja melhor, evitando a maior parte das sequelas. Quando a gente vai falar da cirurgia, o tempo entre a detecção no diagnóstico radiológico e a avaliação da cirurgia, o ideal é que ele esteja por volta de 24 horas. Também vai levar em consideração a condição clínica, status do paciente e o prognóstico oncológico, e isso depende de uma avaliação de uma equipe multidisciplinar. Então, muitas vezes vão ser feitas reuniões entre o pessoal da cirurgia, da oncologia e da radioterapia para decidir qual que é o melhor segmento. Se esse paciente for para a cirurgia, as indicações vão sempre girar em torno de não ter comprovação histológica do tumor, então vai preferir a cirurgia, ou o tumor ser radioresistente, então não vale o custo-benefício. A progressão da lesão mesmo fazendo radioterapia, o que caracteriza que a radioterapia não está tendo uma resposta tão efetiva. Pacientes que foram previamente irradiados por conta de dose ou que estejam tendo instabilidade mecânica. Então, toda essa avaliação da síndrome de compressão medular neoplásica, embora ela seja muito comum na radioterapia, ela vai sofrer uma análise para saber se esse realmente é o melhor segmento. Anteriormente era o tratamento de escolha para a maior parte dos pacientes. Hoje a gente tem uma segregação daqueles que não são candidatos à cirurgia ou fazem uma descompressão, eles podem fazer radioterapia após essa descompressão. Entre esquema ideal e dose ainda existe controvérsias, a gente tem muitos protocolos ainda atuantes, e isso depende muito do local que foi acometido, visto que a gente tem diversos segmentos na coluna. Para os campos cervicais, geralmente são feitos campos laterais paralelos e opostos, tentam poupar face e mucosa. Para a torácica posterior, único e direto, tomando cuidado com os braços por conta dos campos, caso seja incluído campos laterais. E na coluna lombar, 2 campos paralelos e opostos, tanto em posterior anterior quanto em antero posterior. Lembrando que isso são protocolos sugestivos por literatura e dentro dos hospitais isso pode ter mudança. Dentro do volume irradiado, eles vão sempre colocar 1 ou 2 corpos vertebrais no limite cranial e caudal a mais do sítio da lesão, para que garanta ali uma margem de segurança de doenças subclínicas. E nos limites laterais vão incluir processo transverso, extensão de partes moles das lesões neoplásicas com uma margem considerável, também para evitar que alguma doença subclínica fique fora do campo de tratamento. Para a técnica de tratamento, como a coluna também tem esses segmentos, a gente vai depender de qual foi a região acometida, podendo usar máscara termoplástica para a região cervical, braços estendidos e base em T para a região torácica, ou colocar acessórios mais simples como apoio de coxa para a região lombar. Então, na conclusão desta síndrome, 70% dos pacientes têm melhora de dor, as taxas de controle local são superiores a 75%, 58% dos mielogramas alterados no momento do pico da doença, eles retornam ao normal após fazer radioterapia. 1/3 desses pacientes sem capacidade de andar devido à paraparesia recuperam essa habilidade pós-tratamento. No limite de 6% dos que eram paraplégicos no momento do tratamento recuperam a habilidade parcial de deambular. E, logicamente, quanto mais rápida for essa intervenção, maior vai ser a eficácia do tratamento, considerando que menos de 12 horas após a perda da capacidade de andar seja o ideal para poder levar esse paciente ao tratamento. E aí, quanto mais radiosensível o tumor, num contexto geral da radioterapia, maior vai ser a resposta em específico, neste caso, na capacidade de deambular. Outra síndrome é a síndrome da veia cava superior. Então, ela é caracterizada pela obstrução de fluxo sanguíneo através da veia cava, então vai resultar na compressão tumoral ou extrínseca, ou de invasão direta, ou uma trombose intraluminal. A característica topográfica é essa que vocês estão vendo na imagem, tanto à direita quanto à esquerda, variando de paciente para paciente também, conforme a quantidade de fluxo que foi obstruída. A causa dessa obstrução é, na maior parte das vezes, tumores primários, que são tumores pulmonares e mediastinais, então, por conta da localização, ele vai ser mais comum fazer essa compressão. E pensando na veia cava em si, ela tem anatomicamente de 4 a 6 centímetros de extensão, tendo de 1,5 a 2,5 centímetros de diâmetro. Na verdade, ela é uma confluência das veias braquiocefálicas até o átrio direito. Vocês podem ver na imagem à esquerda de vocês, que é como se fosse uma junção. Então, eu tenho ali na confluência das braquiocefálicas a presença da veia cava superior. De extrema importância, porque recebe drenagem da cabeça, pescoço, membros superiores e parte superior do tórax.
é responsável por 1/3 de todo o volume sanguíneo que retorna ao coração. Então, dadas essas informações, você pode imaginar qual que é a importância, né, ou qual é a gravidade de uma obstrução anatomicamente falando, né? Então, quando há redução desse fluxo pela obstrução, tem uma elevação da pressão e extravasamento para o tecido intersticial, e aí surge o edema, porque começa a fazer a compressão da veia cava. Com essa compressão, o que está passando dentro da veia começa a ser extravasado para o tecido intersticial e vai ocorrer, consequentemente, um edema. 100% dessas alterações é possível ver na radiografia de tórax, mas hoje não é tão comum fazer radiografias para esse tipo de diagnóstico, sendo que o método padrão vai ser a tomografia. Por quê? Na tomografia eu tenho a possibilidade de ver a topografia e principalmente a extensão da lesão, o quanto isso já acometeu para o paciente. Ressonância magnética, até devido ao custo e a menor disponibilidade, a gente vai fazer só nos casos que tem alergia ao iodo. Os PETs também, muito mais caros, os exames, e muito em menor disponibilidade para os pacientes, será feito somente se disponível. O óbito, ele não ocorre se não tiver um fator de agravamento. Então, ou uma meta cerebral ou uma obstrução de vias aéreas, esses pacientes a gente pode percorrer com ele um caminho um pouco mais eletivo do que outros casos em específico. Bom, em relação à etiologia, que é a origem da doença, tem também causas não oncológicas que podem culminar na mesma síndrome. Então a gente tem trombose, bosse e aneurisma que também pode ter esse resultado. Os sintomas vão ser parecidos: edema de face, pescoço e membros superiores, dispneia, pletora venosa e engurgitamento venoso cervical e torácico, então ele acaba tendo um fluxo mais interditado. Tosse, rouquidão, comprometimento de faringe, laringe, cianose, que é as pontinhas dos dedos mais arroxeadas, disfasia e disfagia, que é a dificuldade de falar e deglutir. Todos esses sintomas eles podem estar presentes concomitantes no paciente ou de maneira isolada. A gravidade do caso ela vai ser correlata ao tempo de instalação e o modo como foi interrompido esse fluxo, quanto esse fluxo foi interrompido. Então, a abordagem vai seguir esse parâmetro, né, conforme a gravidade do caso, esse paciente vai ser abordado. Vai levar em consideração as características histológicas, a gente está falando do tipo de tecido do tumor e o estadiamento dele, se a gente está em estadiamentos mais complexos ou menos. Esses pacientes geralmente têm que ficar com o decúbito elevado, porque assim ajuda a diminuir a pressão hidrostática nos vasos cervicais e intracranianos. Quando a gente deita, aumenta a pressão, então o ideal é que eles fiquem com sempre em decúbito elevado. No geral, eles vão precisar de complementação de oxigênio, porque passa a fazer um déficit, e medidas profiláticas para que não tenha uma trombose. Nas crianças, são casos extremamente raros e um pouco mais preocupantes, porque as vias respiratórias são mais frágeis, mais flexíveis e têm um calibre muito menor. E a radioterapia dentro disso vai fazer um papel de um tratamento não invasivo, tem uma aceitabilidade muito alta para os pacientes que não foram irradiados previamente. A maior parte dos tumores associados à síndrome eles são radiosensíveis, isso ajuda muito a ação da radioterapia. De 14% a 31% dos casos teve desobstrução completa, até 23% parcial. E, no geral, o maior ganho que a gente tem são os sintomas dos alívios, porque o desconforto respiratório é muito grande. Então, a gente chega a 85% dos sintomas em relação a alívio de forma positiva. Neste caso, a gente pode também levar os casos desta síndrome de compressão para um tratamento eletivo, porque as vias colaterais que são dilatadas durante o período de instalação da doença, eles acomodam a circulação e possibilita aí que a gente trate de forma mais eletiva. Na verdade, como sempre, o nosso corpo ele vai procurar um caminho para sofrer um pouco menos, e aí nessa adaptação de caminho a gente consegue exatamente, na verdade, de tempo para poder efetivar o tratamento dele. Então, na conclusão, o alívio sintomático é muito frequente, como eu citei para vocês, porém a sobrevida deles é de apenas 2%, então se irradiado ela pode subir até 17%, então não é um prognóstico favorável pela própria instalação da doença, mas a radioterapia consegue melhorar a qualidade de vida. Na síndrome da obstrução crônica, como o próprio nome fala, tem obstrução de vias aéreas. Essa síndrome de obstrução pode ser por causa maligna, tumores primários de pulmão ou meta de mama, rim e melanoma pode ser o causador. Muitas vezes é confundido com o diagnóstico errôneo de doenças pulmonares obstrutivas crônicas ou uma descompensação de um quadro asmático, então tem que tomar muito cuidado na hora do diagnóstico.
As fases que são mais avançadas, elas comprometem fluxo aéreo e isso pode levar a uma insuficiência respiratória grave. Portanto, a gente tem aí um caráter emergencial devido ao risco de sufocamento. Obstrução alta de hipofaringe ou laringe pode postergar a radioterapia para um caráter mais eletivo, que é esse ganho de tempo que a gente faz uma análise muito criteriosa para saber se temos. E aí, como que vai paliar esse paciente para que ele consiga esperar esse tempo? Vai fazer uma intubação orotraqueal ou uma traqueostomia. Nas obstruções mais baixas, o caráter passa a ser mais emergencial e a gente pode entrar aí com radioterapia. A apresentação clínica dessa obstrução é um crescimento tumoral no interior de alguma região da via aérea. Esse crescimento ele pode ser intraluminal, extraluminal ou por compressão extrínseca, ou a gente pode ter caso misto. Varia conforme o ponto de obstrução e o quanto de acometimento da luz do vaso a gente tem. E também, dependendo do prognóstico histológico daquele tumor, eu vou ter uma velocidade maior ou menor na progressão, que é de importante análise também para saber qual que é o tempo que eu tenho para planejar e colocar esse paciente para tratamento. O paciente provavelmente tem dispneia progressiva, taquipneia, sibilos unilaterais, que é aquele chiadinho que o pulmão faz. O método padrão ouro de diagnóstico é a radiografia de tórax, mas como a radiografia vai dar para a gente uma visão apenas bidimensional, automaticamente eu vou precisar da realização de uma tomografia para avaliar a topografia e extensão do tumor. A espirometria, ela avalia a função de ventilação respiratória, só que isso só para os casos que estão fora de um contexto de rotina emergencial. Não posso pegar um paciente que está num caráter emergencial e colocar ele para fazer uma espirometria, até porque ele não vai conseguir. Então, a tomografia traz para mim um método padrão mais adequado e a broncoscopia endoscópica traz o padrão ouro porque ela vai visualizar diretamente a região e, além disso, a permeabilidade da via aérea, o que vai possibilitar de, ao mesmo tempo, fazer uma coleta de biópsia para a gente fazer uma análise histológica do tumor. Esses pacientes que têm síndrome de obstrução crônica, que estão relacionados a um outro tipo de câncer, como esse da imagem à direita de vocês, que é um caso de carcinoma de não pequenas células, eles não conseguem ficar em decúbito por conta da compressão e da síndrome respiratória que eles têm. Então, são pacientes que vocês podem ver que a gente trata muitas vezes em decúbito, e de modo paliativo também, estamos falando de casos paliativos em campos antero-posteriores e póstero-anteriores. Então, a conclusão é que o uso da radioterapia paliativa ou associada a algum tipo de técnica de desobstrução possui o propósito de levar a um alívio rápido, sintomático, e estender um pouquinho a duração da paliação do paciente. Sangramento tumoral, mais um que está classificado dentro da literatura do Salvajoli. Então, é quando eu tenho infiltração de tecidos que estão próximos do tumor, que compromete a vascularização normal, e aí acaba fazendo uma das características do câncer, que é a proliferação desorganizada dessas células ligadas a essa massa neoplásica. Então, os processos hemorrágicos não responsivos à medida de clínica de contenção, eles acabam vindo para a radioterapia. É uma situação que tem de 6 a 10% aí de pacientes em tumores avançados, então fica bem característico. E a manifestação clínica, ela é de amplo espectro, então eu posso ter sangramento transitório, oculto, manifestação volumosa e sintomática, e isso tem um impacto extremamente negativo na qualidade de vida do paciente. Além disso, dependendo do tumor, eu vou ter um difícil controle desse sangramento. Então, a radioterapia, ela vai nos ajudar nesse sentido. Então, eu tenho uma resposta hemostática local após algumas frações, consigo fazer a contenção desse sangramento. Isso é feito porque a parede do vaso, ela fica fibrosada, ao mesmo tempo que eu consigo trabalhar essa dose para fazer redução tumoral. Então, dependendo da localização que tem este sangramento, ele pode incluir presença de sangue nas fezes, que é a umelena, presença de sangue na urina, que é a hematúria, ou presença de sangue no escarro, que é a hemoptise. Então, o sintoma ele vai estar correlacionado à região que foi atingida. É uma das ferramentas mais eficazes para induzir a trombose e esclerose microvascular. As duas técnicas têm o mesmo objetivo, que é cessar o sangramento. Não temos ainda um consenso em relação à padronização de melhor dose de fracionamento, obedecendo aos protocolos específicos de cada hospital, e a divergência na proposta do tratamento, embora possamos fazer uma paliação de sangramento, ao mesmo tempo faz controle tumoral, ela ainda é discutível.
Não pode prejudicar também a possibilidade de uma reirradiação para uma conduta local após a melhora do paciente no sangramento. Então, eu tenho que parar para pensar também se eu vou precisar reirradiar aquele local. Então, radiação para conter o sangramento, ou eu posso fazer uma manobra para usar essa mesma radiação para o controle tumoral, ou posso fazer isso misto. Então, isso ainda é objeto de discussão. E aí eu tenho que levar em conta, obviamente, né, qual é o status funcional do meu paciente, se ele tem condições clínicas de ser submetido a isso. E por último, já em uma literatura correlata, a gente tem a dor de difícil controle. Então, a dor oncológica, ela pode ser tratada de forma adequada em mais de 90% dos casos, ela é muito comum. Então, a gente tem hoje até uma subclassificação da radioterapia como radioterapia antiálgica. Frequentemente ela não é tratada da melhor maneira possível, então acaba sendo subtratada. Compressão ou invasão tumoral em ossos, nervos ou partes moles é três dos motivos que mais acometem e que mais levam à dor de difícil controle nos pacientes oncológicos. E lembrando que isso pode ser concomitante, então ele pode estar tendo uma invasão de tecido ósseo tumoral que gera dor, ao mesmo tempo que está tendo compressão de nervos ou partes moles. Então, o paciente, quando a gente vai tratar o paciente que ele tem dor múltipla, a gente pede para o paciente indicar onde tem o maior volume de dor, e visto que a gente não pode irradiar, tem um limite de irradiação em relação à extensão do corpo, a gente vai tratar exatamente esse volume. A Organização Mundial da Saúde descreve já a radioterapia como associação aos tratamentos de analgesia para tratamento da dor, tamanha a nossa importância. E a dor oncológica também, ela está correlata a não ser suficiente os analgésicos comuns, então a gente tem analgésicos níveis 2 e 3 e opioides para tentar fazer esse controle. O tratamento ele pode ser em doses fracionadas, geralmente a gente faz ordens de 5 de 400, ou doses únicas, sendo que a dose única ela é a irradiação mais frequente dentro dos protocolos. Então, a radioterapia é um tratamento de escolha para dor localizada de difícil controle por progressão da doença maligna e geralmente está associada a pacientes que têm meta cerebral ou meta óssea. Como conclusão geral, então a gente tem aí que para qualquer uma das síndromes que foram citadas na aula, existe um trabalho muito importante da abordagem multidisciplinar e a comunicação com toda a equipe oncológica é primordial, então muitas vezes existem as reuniões que são feitas entre o pessoal da oncologia, da neurocirurgia, por conta das compressões e da radioterapia. A radioterapia, obviamente, vai desenvolver um trabalho extremamente importante dentro desse aspecto, é efetiva e usual em todos os casos que foram passados. O manejo de dose e fracionamento, ele segue uma correlação com a apresentação oncológica do paciente e a expectativa de vida, além das discussões com os próprios familiares. E o que a gente tem hoje de produção científica relacionada ao tema da aula, obteve já um substancial aumento nos últimos anos. Então, hoje, a gente tem tratamentos antineoplásicos que vai melhorar a qualidade de vida e sobrevida dos pacientes e uma maior incidência de manifestação aguda da doença. Então, ainda existe, embora a gente tenha uma crescente em relação à parte científica, ainda tem uma necessidade de estudos com maiores níveis de evidência, de maneira a possibilitar condutas melhores a cada dia, conforme a gente vai tendo aí avanços em números de casos e em protocolos que vão sendo associados de instituições diferentes. Agradeço a participação e até a próxima.